Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Segredos da Consultoria. Eu sou a Ana Vargas, eu sou consultora e eu ajudo você a construir uma carreira lucrativa com consultoria empresarial. O tema do programa de hoje é sobre os 10 maiores erros que você, consultor, não pode cometer. Eu escolhi esse tema porque a gente, enquanto consultor, a gente foca muito e é muito importante, focar na prospecção e venda de serviços. Mas se nós, vamos dizer assim, cometermos certos erros, isso pode levar por terra todo o investimento que nós estamos fazendo para construir relacionamentos com os nossos clientes. Como a gente sempre fala aqui no canal, a venda de consultoria está muito atrelada à construção de relacionamentos de confiança. O cliente precisa confiar em nós. Então, por isso, é muito importante a gente atentar, assim, para a nossa conduta, a nossa maneira de agir também, a nossa postura profissional, influi muito, para que esse relacionamento, vamos dizer assim, se desenvolva mais rápido. E alguns erros, eles podem, assim, claro que erros todos nós cometemos, mas alguns erros, eles podem comprometer mais, vamos dizer assim, a aceleração desse processo. Então eu selecionei, nesse vídeo 10 erros que eu considero, isso é um pouco subjetivo, mas que eu considero ao longo da minha carreira que eu vi e considero mais graves e que eu acho que eles são mais assim, vamos dizer, que eles causam repercussões piores, que demoram mais às vezes para ser reparados. Mas é claro que para tudo tem jeito. No final do vídeo eu vou dar algumas dicas de como reparar. Então você fica até o final que você vai ver. Mas assim, eu também vou chamar a sua atenção para coisas que você deve ficar com o seu alerta ligado. E tentar, como eu faço, eu estou falando para você coisas que eu pratico, para que você também possa praticar aí. E evitar ao máximo cometer esses erros aí na sua prática, na sua consultoria. Então vem comigo. O primeiro erro, eu acho que assim, todos nós vamos lembrar de alguma ocasião, se você trouxer a sua memória, mesmo que você ainda não atue com consultoria, que esteja começando, talvez em algum momento da sua vida você já passou por isso. E você não tem que ter resposta para tudo. Alguns consultores, eles acham que se eles não tiverem resposta para tudo, isso vai desautorizar eles com o cliente, Pode dar a impressão de que eles são fracos tecnicamente, e isso aí é uma falácia, não é verdade. Às vezes é melhor, assim, você ser honesto e dizer para o cliente que você vai estudar, você fazer o seu dever de casa e depois dar uma resposta mais segura para o cliente que dar uma resposta assim, sem ter certeza do que você está falando. Eu vou falar isso até, uma experiência que nós tivemos, que uma ocasião nós tivemos um convite para fazer uma entrevista de trabalho. E era uma empresa que era uma ONG e era ligada a reflorestamento. E nós não sabíamos nada disso. Nós sempre trabalhamos na área de gestão empresarial, em empresas assim, que tinha nada a ver com a área ambiental. E quando nós chegamos lá para conversar, eu me lembro que uma das pessoas que nos entrevistou falou uma frase que eu nunca me esqueci, que ela falava lá sobre reflorestamento, sabia nada. E não era a área que eu ia atuar, mas claro que você, quando atua numa empresa, você tem que conhecer um pouco o processo interno. E eu ia ter que aprender tudo aquilo ali para entender, os reflexos que iam ter na minha área, que era a área mais de gestão. Mas eu me lembro que ela disse o seguinte: você não tem problema você não saber. O problema é você não querer saber. Então, talvez, fica o recado aí. Nós, como consultores, a gente não tem problema de não saber alguma coisa, assim. O problema é não querer saber, é a gente se acomodar. Então, se o cliente te traz uma pergunta, se ela for pertinente, que legal. Então, o que você deve fazer? Se você não sabe, diga ao cliente: olha, eu vou anotar a sua pergunta e eu te dou um retorno. E retorne para o cliente. Isso vai causar uma excelente impressão. Ele vai perceber: nossa, ele deu atenção à minha pergunta, ele me ouviu. Se for uma coisa que não é da sua alçada, isso é importante. Vamos dizer que você é da área de gestão e a pergunta, você trabalha com finanças e a pergunta é de RH. Não se mete em coisa que não é da sua área. Talvez vale dizer: eu não entendo, e se você conhecer um consultor dessa outra área, indica o outro consultor, fala: eu conheço um especialista nessa área, indique outra pessoa. Não mete, dá pitaco em coisa que não é da sua área, que isso também é uma pegadinha terrível para nós. Então, fica aí a primeira dica, que eu acho que é um erro que é crucial, porque quando a gente tenta responder despreparado, às vezes a gente pode cometer, assim, falar uma grande besteira, a gente transmite, às vezes, assim, que a gente
vamos dizer, fala as coisas sem pensar e gera mais desconfiança depois, se a gente falar uma bobagem. Então, grava isso. Você não tem problema de não saber. O importante é você não ter interesse. Mas se for uma pessoa interessada, proativa, gentil, assim, com o seu cliente, né? Então, eu tenho certeza que você não saber mandar uma resposta legal, não vai ficar uma impressão, não. O segundo problema seria, nunca entregue o seu trabalho fora do prazo. Isso, sim, é comum demais na área de prestação de serviço. Você que é prestador de serviço sabe que quando você pensa em contratar um serviço, às vezes é uma das coisas que mais irrita. Você pensa, eu vou contratar, sei lá, qualquer pessoa que seja, você pensa, gerir isso é muito chato. Porque a pessoa dá um prazo, não cumpre, a pessoa fala que vai fazer, não faz, diz que vai te fazer uma visita técnica, não faz, né? Não querendo desqualificar, não, mas é muito comum, né? Às vezes os erros, né? Assim, às vezes aqueles que a gente chama, né? Marceneiro, pedreiro, não querendo desqualificar, porque tem muita gente competente. Mas também acontece muito com o contador, acontece muito com todo tipo de prestador de serviço, porque todos nós que trabalhamos com gestão do nosso tempo podemos calcular mal. E aí o problema, a pegadinha aí, não é que, eu calculei mal, é como você administra essa gestão aí das mudanças. Isso você tem que ser hábil para que não aconteça. Se você perceber logo no início que o prazo é insuficiente, já vai comunicando com o cliente, mesmo que seja chato, porque se você deixar isso para a última hora, o impacto vai ser pior. Então, se você nota que o prazo é insuficiente, já começa a negociar com o cliente uma extensão do prazo. Outra coisa também, muito importante, é quando você percebe que o prazo vai atrasar por culpa do cliente. Acontece muito. E nós, prestadores de serviço, temos que saber equilibrar esses pratos de forma muito assim, até um pouco, vamos dizer, a gente tem que ser hábil para gerenciar essas mazelas aí, porque às vezes quando o cliente atrasa, ele não percebe que ele atrasando atrasa o resultado do que ele quer, né? E a gente tem que saber como fazer isso de uma forma que seja, assim, vamos dizer, inicialmente, sem ficar brigando, porque a gente não vem para trazer caos para o cliente, a gente tem que trazer solução. Mas ao mesmo tempo, trazendo como se fosse assim, vamos trabalhar juntos, nós somos tudo como se fosse uma engrenagem. Se você atrasar isso aqui, vai atrasar isso aqui. O que você acha? Então, você quer estender esse prazo? Porque se você estende o seu, estende o meu, hein? Olha só, faz ele perceber que é tudo uma engrenagem, faz ele perceber que vocês são parceiros, em vez de parecer uma briga. Você está atrasando, então atrasa, sabe? A gente tem que saber lidar com essas coisas. Para quê? Para não chegar no final, atrasar na nossa mão, porque às vezes a bomba explode na nossa mão e aí fica mal para o consultor. Então, a gestão de prazo talvez seja uma das coisas que a gente tem que ter mais habilidade, falando em termos assim de postura profissional, porque é uma coisa que causa uma péssima impressão. Quando a gente não gerencia bem prazo e não comunica bem isso com o cliente, esse vazio aí, essa falta de comunicação causa um estresse muito ruim. Então, se você focar nisso, pensa sempre o seguinte, o cliente precisa ser comunicado, ele precisa saber o que está acontecendo, né? Vou comunicar com ele, nós vamos discutir essas coisas da melhor forma que você puder, para que não fique essa impressão. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença nos seus projetos, né? Até mesmo assim, eu estou falando isso no sentido do projeto que já está em execução, mas vamos pensar num cliente que você ainda não ganhou. Vamos dizer que você está desenvolvendo um relacionamento com o cliente para a venda. Você pode marcar uma visita para ele. Você pode combinar que vai mandar alguma coisa gratuita. E você pode atrasar. Isso pega mal. Ou você pode marcar de dar uma palestra e você pode chegar atrasado. Ou de enviar um brinde e o brinde chegar atrasado. Não faça isso. Você sempre atenta em todo o processo. Qualquer coisa que for, mesmo que seja gratuita, deixe uma excelente impressão. Porque ele vai olhar isso e vai pensar que é como se fosse uma amostra do seu serviço. Ele não vai pensar, isso é gratuito, eu não estou pagando, qualquer coisa que vier tá bom. Ele vai estar te analisando. Então fica de olho nisso, tá? Terceiro erro que muitos consultores cometem é abaixar muito o preço do serviço, principalmente nas primeiras vendas para um cliente. Às vezes, a gente quer ganhar o cliente. O cliente normalmente chora, porque todo mundo quer negociar, quer sentir que ganhou alguma coisa com a negociação. Então, aí a gente tende a pensar assim, eu vou ceder nesse primeiro contrato, nos próximos eu vou voltar para o preço original. E acredita em mim,
Se você baixar preço demais, dificilmente você vai conseguir depois vender pelo preço cheio de novo. É uma questão até assim, quem já vendeu, quem já passou por isso, depois até comenta aqui pra mim, porque é muito difícil. Você tem que ser muito hábil para deixar claro. Você pode falar, ó, essa é só uma vez, é o primeiro, mas depois, quando você for vender a segunda vez, se tiver uma recorrência, o cliente não vai gostar de pagar mais. Não vai. Se coloca no lugar dele. Ele vai pensar, se na primeira ele conseguiu fazer nesse preço, por que no segundo ele não consegue? É serviço. As pessoas, elas tendem a visualizar serviço como se não tivesse custo. Elas não veem valor no custo do serviço. Quando elas compram um produto, elas compram, vamos dizer, qualquer produto que seja, um celular. Elas pegam um aparelho celular e elas pensam, isso tem um custo para produzir. Elas veem o produto e elas tendem a ficar mais assim, de boa, de pagar por aquilo, mesmo que esteja super avaliado. Mas quando é serviço, as pessoas tendem a pensar, não tem custo nenhum. Elas não valorizam, elas não pensam que aquilo tem as suas horas, né? Elas não pensam que isso aí tem, vamos dizer, anos de estudo. Elas não imaginam que tem todos os outros custos agregados ali. Elas sempre pensam na ótica assim, isso não vale nada. Porque a pessoa veio aqui, sentou e conversou comigo. Então, acredita em mim, você tem que ter uma estratégia de preço. Se você não tem uma estratégia para... Eu até te sugiro, continue assistindo os nossos vídeos, a gente fala muito sobre isso aqui no canal, porque isso é uma coisa muito crucial. Se você começar errado, às vezes, com o cliente, você vai amargar depois para conseguir fazer um preço melhor. Então, pensa direitinho quando você for vender, para você não começar errado. O item 4, que é um fator assim, que também costuma dar muito de sabor, às vezes, quando a gente não tem muita experiência, ou quando a gente dá bobeira, é não ter um escopo claro do nosso trabalho. Às vezes, quando a gente vende o serviço também, na conversa fica tudo claro, todo mundo se entende. Depois, na execução do trabalho, aí a gente faz uma proposta e o cliente diz que pode ser bem simples. E a gente vai por isso mesmo, para não ter muito estresse, faz uma proposta bem simples, não descreve muito o serviço, não faz uma definição do escopo. Se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada no canal que a gente fala muito sobre escopo. Tem vários, a gente tem alguns vídeos falando sobre isso. E aí o que acontece? O escopo, ele é como se fosse o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Quando eu defino o escopo do meu trabalho, eu determino ali. Nesse trabalho, eu vou fazer revisão disso, disso e disso. Não vou fazer disso, disso e disso. Fica bem claro, vamos dizer assim, delimitado o que eu vou executar. E às vezes como também eu vou executar. E isso é muito bom, porque depois que o tempo vai passando, eu vou executando o trabalho, o que costuma acontecer quando a coisa é muito de boca, é o seguinte, o cliente pensa assim, posso incluir mais isso aqui. E aí ele te pede para incluir mais uma coisa, ele te pede para incluir mais outra. E às vezes a política da boa vizinhança, quando é uma coisa que não afeta muito, a gente até inclui. E daqui a pouco, quando a gente vai ver, o trabalho é muito mais do que a gente tinha inicialmente previsto. A gente está entregando uma Mercedes, a gente vendeu um Fusca. Isso é terrível para nós. Às vezes, a gente acaba não conseguindo entregar bem o trabalho original que a gente propôs, porque ele vai crescendo tanto, vai tendo tantos pacotes, tantas edições, que o trabalho original que a gente vendeu, ele fica até assim mal feito. Não fica bom como a gente imaginou que queria fazer, e isso causa uma má impressão, e às vezes o cliente fica insatisfeito. Ou pode acontecer também de quando o cliente pede para incluir coisa extra, você diz, não, mas isso não estava previsto. Ele vai dizer, mas eu achei que estava. E aí fica o dito pelo não dito. Isso é péssimo. Então a sugestão é o seguinte, quando você vender um serviço, discute bem com o cliente. Nós vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, mostra a proposta mais detalhada que você puder, discute com ele. E ele diz, mas eu queria incluir isso. E aí você vai discutindo, faz isso antes. Porque tem aquela história, é melhor você ficar logo vermelho de cara do que ficar amarelo a vida toda. Discute logo, resolve tudo antes, numa boa, porque você ainda não, vamos dizer assim, fechou o trabalho, ainda dá para negociar preço, discutir. Depois que você começou, vamos dizer assim, você até pode fazer uma outra coisa a mais, né? Mas o escopo ficou claro, vocês discutiram, está escrito. Então, isso evita muito desgaste. Vai por mim, eu estou falando isso por experiência própria, porque nós já passamos por isso e não foi uma vez só, não.
até a gente aprender, vamos dizer assim, essa sintonia fina com isso, como usar isso a nosso favor, nós passamos bastante desgaste. Na maioria das vezes, para a gente conseguir se estabelecer, a gente tem que ceder. E a gente faz trabalho perdendo dinheiro. Então, como eu não quero isso para você, eu quero que você seja lucrativo com consultoria, fica a dica. O item 5, que é um erro também, que eu acho que é péssimo para nós, é não registrar qualquer mudança que ficar definida durante a execução do trabalho, né? Por quê? Porque quando a gente, vamos dizer, quando a gente ganha um cliente, eu estou falando aqui já de cliente que eu ganhei, esse cliente, ele vale ouro. E ele pode ser um cliente recorrente e ele me indica para novos clientes. Então, isso tem a ver com venda em que sentido? Eu tenho que causar uma boa impressão com quem está chegando e cada cliente que eu tenho que causar uma excelente impressão para ele, porque ele é um embaixador oficial do meu trabalho e recomendação e referência pesa muito para vender serviço. Então, quando, vamos dizer, eu estou executando um trabalho, como eu estava falando do escopo, eu estava falando desses detalhes ali, agora eu estou falando de mudanças. Vamos dizer, se eu estou fazendo um trabalho e eu e meu cliente decidimos mudar, a gente decidiu fazer uma mudança no escopo no meio do trabalho. Se você não registra isso bem, isso fica bem registrado, isso também pode ser um tiro no pé. O ideal é, como eu falei lá do escopo, sempre que você puder, mesmo assim, não vou fazer um contrato novo, faz um e-mail e pede para ele dar um de acordo. Deixa isso registrado em algum lugar, cria uma pasta no seu e-mail, algum lugar que fica todas as suas interações com o cliente registradas. Por quê? Porque coisa que não é escrita, depois vai passando o tempo e você não lembra, nem o cliente lembra. E essas mudanças, principalmente se os seus contratos forem mais longos, depois elas se perdem. E aí quando você vai entregar o trabalho final, vamos dizer que são 2 sócios. O outro sócio fala, mas o trabalho não era aquele? E aí o outro sócio terminou isso com você sem falar com o sócio dele. Acredita que acontece isso, tá? Vamos dizer que são 2 sócios que te contrataram. Aí um é responsável para te atender. Aí durante o trabalho, o sócio número 1 pede para você mudar o escopo sem falar com o número 2. Aí você, ok, vou fazer. Chega na hora de entregar o trabalho, o sócio número 2 fala, não foi isso que eu combinei. E você fica no meio da encrenca do sócio. E aí? O que você vai falar? Então, nessas horas, você tem que ter alguma coisa por escrito. Porque até mesmo, vou te falar, que é capaz do sócio número 1 dizer que não falou nada, eu já vi isso acontecer. Para não ter problema com o sócio número 2. Não foi isso que eu falei, não, ela me entendeu errado. Então, assim, vai por mim, porque o ser humano, quando ele está acuado, às vezes ele tem as reações mais loucas. Então, sempre que você puder, não é para você brigar, se defender, porque quando a gente está atuando com o cliente é parceiro. Mas é assim, sempre que eu pelo menos sou partidária disso, que a gente ganha os clientes, a gente não vem para trazer caos para o cliente. A gente vem para trazer guerra. A gente vem, quando a gente vai trabalhar com consultoria, para trazer ordem, para ajudar. Eu acho que isso é uma coisa que contribui muito para a recorrência de venda de serviço, né? Pelo menos eu acho que isso nos ajudou a manter a nossa permanência com os nossos clientes, né? Então, eu acho que num caso desse, se acontecesse uma saia justa dessa com você, se você tivesse registrado, você podia, mas lembra aquele dia que nós conversamos, eu até te passei um e-mail, você me deu um de acordo, você deve ter esquecido. E aí você sai da saia justa, sem precisar brigar, chamar ninguém de mentiroso. Então, às vezes você ter alguma coisa escrita ajuda pra caramba. Fica a dica, se tiver qualquer mudança no escopo do seu trabalho, registra de alguma forma, não deixa isso passar batido não. Eu estou falando de coisas que vão influenciar, porque se você souber gerenciar essas coisas com uma postura correta, isso vai influenciar muito nas recomendações futuras de trabalho para você ser lucrativo, para você ganhar novos clientes. O ponto número 6 é você ir despreparado negociar uma proposta de venda. Porque às vezes, quando a gente vai negociar uma proposta de venda, a gente vai, às vezes, assim, pensando muito na proposta, mas nunca pensa que a gente vai ter que negociar. E a gente já tem que ter em mente até onde a gente pode ir na nossa negociação, em todos os sentidos. A gente tem que pensar até onde eu posso alterar o prazo que eu pensei. A gente tem que pensar até onde eu posso ajustar o preço, né? Se o cliente negociar, e até mesmo sabendo que eu nunca vou fechar qualquer pedido do cliente ali na hora da reunião. Mas eu já tenho que ter uma noção, né? Porque o que acontece? O cliente, naturalmente, muito dificilmente o cliente vai sentar numa reunião
e vai fechar a proposta do jeito que ela está. Isso não, raramente. Comenta comigo se você tem um cliente assim, porque eu, na minha experiência, eu nunca tive. Assim, um cliente que pegou uma proposta, como ele leu e topou tudo. Ele sempre quer fazer algum ajuste, isso faz parte, né? Porque ele está contratando. E serviço, principalmente consultoria, é um serviço que ele é adaptado para o cliente. Ele quer que seja assim, né? Pensa como se fosse uma roupa sob medida. A pessoa quer ajustar a cintura, ela quer ajustar o comprimento. Ela está ali para isso. Se ele não quisesse isso, ele ia pegar alguma coisa pronta. Mas quando ele contrata um consultor, ele espera que ele quer ajustar. E não está errado. A gente tem que ter essa postura de que não está errado o cliente querer discutir a proposta. Então você vai para uma reunião de apresentar a sua proposta com a cabeça aberta para anotar todas as questões que o cliente falar, mas principalmente pensar até onde você pode ir. Porque às vezes o consultor a gente fica tão desesperado, porque a gente precisa vender, que às vezes fecha propostas impossíveis, que ele não tem como executar, que é inviável. Então você tem que ter criatividade também para tentar chegar no meio termo. E se na reunião o cliente fizer alguma proposta muito fora daquilo que você pensou que seria possível, um desconto que você achou que podia ser possível e tal, não dá uma resposta ali na hora, pede um tempo para pensar e pensa melhor. Porque às vezes é melhor você pensar, ponderar, até por um respeito ao cliente, e se for o caso, nem fechar o trabalho, né? Porque às vezes quando você fecha um trabalho muito ruim para você, às vezes você se compromete com um cliente, com uma coisa que depois você não vai conseguir nem executar mais, e isso pode ser depois até ruim para você. Talvez, às vezes, em algumas condições também, isso é uma outra coisa que dá para falar muito, que no momento desse vídeo não é o propósito, às vezes você pode melhorar a condição de preço, às vezes você pode mudar a forma de entrega, às vezes você pode ajustar o escopo. Tem muitas formas de negociar que você pode acertar para o preço caber no bolso do cliente sem você se prejudicar. Então você precisa pensar. E quando o negócio sai muito fora, porque você vai negociar com uma esfera que você pode negociar. Se sair muito fora disso, você tem que pensar e ser criativo, né? Não dizer não de cara também, mas pensar, será que eu posso reduzir o escopo? Será que eu posso ampliar o prazo? Será que eu posso mudar alguma coisa, leve no trabalho que melhora para mim, que eu possa entregar para o cliente uma experiência boa, mas de repente que não fica tão caro para mim? A gente também tem que tentar chegar no meio termo, não é? O item 7, então, eu vou falar porque eu acho que tem que falar, mas não formalizar uma proposta de serviço. Eu acho assim, eu já vi muitos clientes, já aconteceu comigo, tá? Dizer que não precisa de proposta. Não precisa. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode, até essa questão de proposta, você tem que avaliar o que tem que constar na sua proposta. Você pode até fazer essa proposta de maneira mais informal, mas você tem que ter uma proposta. Em vários sentidos. Porque é isso que te protege legalmente, né, na hora de você contratar. E também porque é uma proteção para você do escopo que você tratou. Talvez se o cliente é um cliente antigo, um cliente recorrente, você pode ter uma forma mais simples vamos dizer, até um contrato que vamos dizer que ele é automaticamente renovado e rescindido via e-mail. Você pode bolar qualquer coisa, mas eu acho que é uma pegadinha muito ruim essa ideia de fechar trabalho sem proposta. Se você tem dificuldade de fazer proposta, eu até te recomendo, tem vídeo aqui no canal que o Getúlio explica minuciosamente como fazer uma proposta de serviço, porque isso é fundamental. Não deixe de fazer, tá? O item 8, complementando esse negócio da proposta, é não ter o aceite do cliente na proposta. Você tem a proposta, fez, o cliente olhou e ele não deu aceite, ele não assinou. Aí você começa o trabalho, mas não tem evidência nenhuma de que ele aceitou o trabalho, de que ele aceitou aquela proposta daquela forma que você propôs, né? Vamos dizer assim. Então, isso aí é quase que nadar e morrer na praia, né? Então, por favor, se você faz a proposta, o cliente está tarefado, hoje já existe até como você fazer isso online. Tem como você mandar o documento online e ele assinar, validar online. Isso é muito legal, né? Para as pessoas ocupadas, porque às vezes o cliente é ocupado mesmo, não tem tempo, é difícil mandar o documento para ele, para aqueles que prestam serviço online. Tem como você fazer essas coisas tudo online. Então, bola um jeito de fazer isso para você se resguardar, né? Dependendo de como é a sua forma, o seu modelo de negócio. Mas não deixa de pegar o aceite do cliente.
O item 9, eu vou falar aqui, eu vou bater nessa tecla, eu já falei bastante aqui no canal também, tem vídeos explicando como fazer isso de forma bem simples, mas é não ter controle de horas dos seus trabalhos. Eu sei que isso aí tem gente que acha esquisito, mas ó, falar da minha experiência. Eu comecei com uma empresa de auditoria externa, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, né? E eles são criteriosos com isso. As grandes empresas não dormem no ponto nesse sentido. Por quê? Porque quando você anota suas horas, você consegue saber se você teve lucro ou prejuízo nos seus projetos. Se você vendeu um trabalho, você normalmente estimou, fez uma estimativa, mesmo que você não vendeu por hora, você estimou quantas horas você ia gastar, né? Então, por exemplo, você estima assim, vamos supor que você trabalha com uma consultoria padrão lá eu trabalho com uma consultoria financeira. É uma consultoria de 40 horas, vamos dizer, é padrão. E aí eu estimei isso. Eu tenho que mais ou menos pontuar quantas horas eu atuo com o cliente, quantas horas eu gastei lá no cliente, quantas horas eu trabalhei no escritório, para saber se eu estou sendo produtivo ou não, se eu estou conseguindo executar dentro de 40 horas ou não, para descobrir se o problema está em mim, para descobrir se isso foi um caso pontual ou se eu já realmente estou estimando mal as minhas horas e estou vendendo um serviço que é mais ou menos 40, mas que na verdade é um serviço de 60 horas, eu estimei errado. Então, eu preciso ter uma ideia, porque no final do mês isso vai faltar no meu bolso. Eu não sei, o lucro ou prejuízo é um negócio assim que você só sente no final do mês, é diferente do fluxo de caixa. Eu não sei se você não é da área de gestão, né? Porque a gente aqui é mais da área de gestão, e tem uma diferença entre o fluxo de caixa, que é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, e o lucro e prejuízo, que é a parte contábil, né? Que está mais ligada com a competência. Então, às vezes, o seu dinheiro entra e sai e tem dinheiro no seu caixa, mas você pode não estar tendo lucro. E você não percebe isso logo. E pode consumir o seu, vamos dizer assim, vamos dizer, o seu capital de giro com o passar do tempo, e você vai ficando sem dinheiro. E aquela empresa que vende muito nunca tem dinheiro. Então, principalmente quando você vende muito, isso aí você nem percebe. Porque quando a gente vende muito, a gente não tem tempo nem de olhar. Cria a rotina de monitorar, mesmo que seja assim de uma maneira mais... Mesmo que não seja tão preciso, cria o hábito de monitorar as suas horas. Porque isso vai te ajudar muito quando você tiver muito serviço. Tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso da forma mais simples que você conseguir, né? Se você hoje é sozinho, é mais fácil. Se você tem uma equipe, talvez você pode criar uma planilha. A gente aqui, a nossa estagiária, tem uma planilha, que ela monitora as horas dela, né? Pode parecer bobagem, mas ela já acostumou, né? A gente tem mais ou menos uma forma, quando a gente está em cliente, a gente monitora as nossas horas. Porque é a única maneira que tem de saber se a gente está sendo lucrativo ou não, se o projeto está dando certo ou não. Então, fica a dica para você que é consultor. É mais a questão de desenvolver o hábito e criar um controlezinho para fazer isso. Vai fazer toda a diferença no final, assim, quando você começar a monitorar os seus indicadores. E se você quer ser lucrativo, isso aí, no final, você vai precisar saber. Vai por mim. Você já pensou nisso antes? Compartilha comigo. Tá, o item 10 eu deixei, acho que é o pior. E é um erro, assim, que, graças a Deus, eu não lembro de ter cometido. O cliente nunca me falou. Mas eu já fui contratada por clientes que alegavam que o consultor anterior tinha cometido, que é não entregar o que o cliente pediu. Aí pode parecer estranho, né? Pior é se a gente que é consultor nem fica sabendo. Mas é o seguinte, o cliente te contratou para executar um trabalho. Vamos supor que o cliente te chama para organizar o financeiro dele. Aí você chega lá e percebe assim, nossa, eu vou organizar seu financeiro, mas seu financeiro... Antes de organizar seu financeiro, eu quero organizar a sua estratégia. Aí você chega lá, conversa com ele e vê que a estratégia dele está ruim, e aí você começa a trabalhar na estratégia dele, e aí você gasta as horas todas fazendo uma revisão estratégica. E ficou muito bom, mas não era isso que ele queria. Aí no final você entrega o trabalho e o cliente olha, e não era o que ele queria, não foi o que ele pediu. E aí, no final do trabalho, ele pode ter até gostado, mas não resolveu o problema dele. E você, talvez assim, achou que estava garantido que você ia continuar, mas não estava. E aí o cliente no final ficou mega frustrado. E talvez não foi bem comunicado o escopo. Aí o cliente chega e, tudo bem, e vai contratar outro consultor. E o cliente tem a impressão que você fez um mau trabalho, né? Então isso é muito ruim.
que o trabalho ficou ruim. Ele acha que o consultor entendeu o que ele pediu. Então, isso é um negócio que é péssimo. É péssimo. Assim, o cliente tem várias impressões ruins do consultor nesse sentido. Então, já aconteceu com a gente, por exemplo, de ser contratado em lugares, e não foi uma vez só, não. Já aconteceu, por exemplo, com um plano de negócio, do cliente precisar de um plano de negócio para apresentar para uma instituição. E o consultor fazer um plano de negócio que não servia para aquela instituição. Porque não sei se os planos de negócio, eles às vezes assim, têm algumas peculiaridades, algumas instituições demandam alguns formatos. E aí o consultor desconsiderou isso e fez o modelo que ele usava. E aí o cliente olhou e falou, gente, lindo o plano de negócio, mas não atende o que eu preciso. Isso é frustrante, sabe? Então, fica a dica. Tá todo aquele processo de escopo e tudo mais. Ouça o seu cliente, entregue o que ele pediu, né? Porque quando chega no final, o cliente pagou e recebeu. Esse cliente nunca mais vai contratar esse consultor. E ele nunca vai indicar esse consultor para ninguém. Então, nós que desejamos cultivar relacionamentos de confiança, que os clientes nos contratem de forma recorrente e nos indiquem, a gente tem que estar muito atento para esses detalhes, porque são erros que causam, assim, vamos dizer, alguns deles fecham portas para nós. Você precisa ter certeza que você e o cliente estão alinhados. Não deixa isso acontecer só no final do trabalho, porque isso é péssimo. Então, fica essa dica para esse 10º ponto, que eu acho que é o pior, porque se deixou para chegar até o final do trabalho para descobrir que existe esse desalinhamento, já é tarde demais. Tá, mas para fechar, eu queria fechar com pensando assim, e se isso aconteceu, né? Como que eu posso remediar? Porque claro que errar é humano, é da nossa natureza. Tem jeito de remediar se eu cometer esses erros? Então eu queria deixar 4 pontos aqui que eu considero que são maneiras que a gente tem de tentar remediar esses erros para prosseguir. A primeira delas é ser honesto. Eu acho que a pior coisa quando a gente erra é tentar não admitir o erro. Se a gente errou, a melhor coisa, até para o cliente, é ele perceber a nossa honestidade, né? E junto com o ser honesto aí vem ser humilde. Eu acho que a arrogância é uma coisa que provoca, assim, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não gosta de gente arrogante. Então, se você souber, porque existe uma maneira de você ser honesto e humilde sem você, vamos dizer assim, se rebaixar enquanto profissional. Então você pode ser humilde e falar, não, realmente eu falhei, e admitir o seu erro, né? Reconhecer que você errou. Isso eu tô falando porque já aconteceu comigo, porque eu já errei. Quem não errou, atire a primeira pedra. Quem é um consultor que nunca errou? Fala aqui, por favor, que eu quero te conhecer, né? E, por favor, fala comigo. Quem errou? Como que você faz quando você erra? Porque, na maioria das vezes, eu já percebi que as pessoas que não aceitam o erro, as pessoas se irritam mais, né? Quando eu vejo que alguém chama a atenção de alguém, de um erro, e a pessoa tem uma reação de não aceitar, às vezes isso gera mais resistência. Então, quando a gente aceita o erro, que, claro, quando é um erro de verdade, isso às vezes acaba gerando mais empatia. Em terceiro lugar, se for um erro que gerou algum prejuízo, eu acho que o correto é oferecer uma compensação. Se você gerou algum dano para o cliente, em termos de horas, compensa o cliente. Oferece uma compensação. Oferece de refazer, né? Porque eu acho que isso aí pode ser uma forma de você tentar apagar essa má impressão, né? Então, eu acho que quando você comete qualquer erro que causa algum prejuízo, é a melhor maneira, não tem outra, né? Compensar a pessoa daquele prejuízo que você causou. Por último, eu acho ter paciência. Porque quando a gente erra, alguns erros, eles levam tempo, né? Para a gente poder, vamos dizer, reconquistar a confiança da pessoa. Confiança é uma coisa que se ganha com o tempo. Mas se nós formos pessoas francas, honestas, se a gente tiver uma atitude, vamos dizer assim, de prontidão para compensar, a gente vai desenvolvendo um relacionamento de confiança, né? E aí, quando a gente falha e a gente tem uma atitude correta, às vezes isso pode até fortalecer o nosso vínculo com o cliente. Então, eu acho que quando a gente fica atento a esses detalhes, às vezes um erro, dependendo do erro, ele pode até trabalhar a nosso favor. Então, se eu cumprir meu objetivo hoje, eu falei de 10 erros que você, consultor, que quer ter uma carreira lucrativa, que quer desenvolver o seu negócio de consultoria, que quer vender mais, você deve ficar atento, tanto no sentido de ganhar e conquistar relacionamentos com seus clientes novos, como
para nutrir os seus clientes que você já tem, para que eles sejam seus embaixadores, para que eles te indiquem e para que eles continuem comprando de você. Então fica ligado nessas coisas aí, né? E depois comenta comigo aí, se tem algumas dessas coisas que já aconteceu com você, se você tem alguma saída para essas situações que eu não falei, eu quero saber o que você faz. Compartilha com a gente aí que pode ajudar outras pessoas também. Aproveita, dá um like porque ajuda a gente aqui no canal, segue a gente nas redes sociais porque a gente está compartilhando muito conteúdo dessa natureza aí que pode te ajudar. Eu desejo para você uma excelente semana.